Bem, pessoal, vou falar esse vídeo para vocês um pouco sobre os hematomas subdurais crônicos, né? Quando a gente fala de hematoma seria basicamente, né? Toda vez que a gente fala né, tem a ver com tumor, com massa, né? E o hematoma seria de sangue. E aí, quando a gente fala de hematoma, pode acontecer em qualquer local do corpo. No caso, eu vou falar do hematoma intracraniano, né? Hematoma subdural. Aí, a segunda parte do nome vai te dizer onde está esse hematoma. Então, intracraniano, porque está dentro do crânio. O subdural é mais específico, porque vai te dizer que está no espaço subdural, que é um espaço das meninges, né? E quando a gente diz ainda que se ele é crônico, né? Hematoma subdural crônico, ainda vai dizer a temporalidade. Como assim, Júlio? Crônico, normalmente a gente usa em medicina, né? Quando tem mais de 14 dias, né? Então, na maioria das vezes, os hematomas subdurais crônicos, eles são consequências de trauma que aconteceram, né, há muitos dias atrás, né, geralmente 14, 21 dias atrás, que começa a formar esse coágulo de forma lenta. Então, não é um sangramento que uma artéria rompeu e o sintoma é rápido, né? Então, normalmente são doenças que o diagnóstico nem sempre é tão simples. Vou te explicar por quê. Imagine, geralmente é no contexto do idoso, né? E eu vou explicar para vocês porque é mais no contexto do idoso, né? Essa pessoa tem uma pancada. Só que ela nem lembra direito mais dessa pancada, porque aconteceu há 14 dias atrás. Mas aquela pancada no idoso é mais comum, porque o cérebro dele está atrofiado e fica um espaço entre o cérebro e o crânio. Um vasinho rompeu, mas aquele vaso não dá um sangramento agudo, é um sangramento pouquinho. E vai acumulando, como o idoso tem um espaço subdural dele, muitas vezes ele está proeminente porque o cérebro atrofiou, o cérebro fica tolerando aquele sangramento pouquinho, 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 e vai dar sintoma 14, 21 dias depois, a pessoa nem lembra direito o que é. Eu tomei uma pancada. E muitas vezes no idoso é uma pancada de baixo impacto. Caí, bati a cabeça no chuveiro, quando levantei, bati numa quina. Não é uma pancada tipo cair de uma escada, uma pancada de alto impacto que a gente chama, né? De energia cinética muito intensa. Não é. Porque, como já tem esse cenário anatômico, esse vasinho se rompeu, a pessoa não deu importância e 21 dias depois começa a dar os sintomas. E aí vem o segundo problema, né? Além desse problema temporal, porque demora muitos dias, tem um problema da sintomatologia. Como o cérebro vai se acostumando com aquele hematoma que vai surgindo aos poucos, muitas vezes os sintomas não são simples de entender. Às vezes o paciente fica confuso, às vezes ele fica com dificuldade de andar, dificuldade de marcha, às vezes ele tem uma alteração discreta de falo, de força muscular. Então não são sintomas tão claros e, além disso, numa pessoa idosa, as pessoas não dão tanta relevância ao sintoma. Às vezes o paciente tem até um quadro demencial leve ou tem da própria idade, tem uma certa dificuldade para andar, a família acha que é normal, é por causa da idade. Então assim, se você tem alguém na sua família, idoso, começou a ter uma piora na marcha, ter uma piora cognitiva, ter uma piora na fala, e além do mais, você sabe que ele tem uma história de trauma. O ruim é que às vezes o idoso ele esconde esses traumas de menor impacto, né? Então às vezes a família não sabe. Procura ajuda, porque o médico normalmente vai fazer uma tomografia e o diagnóstico é super simples. Na tomografia é simples, você consegue ver, né? A ressonância, claro que você também consegue ver, e o tratamento também é muito simples. Claro que é no contexto do paciente idoso, muitas vezes tem comorbidade, então as complicações do hematoma tem muita essa relação com a idade do paciente, com o contexto clínico do que qualquer outra coisa, né? Como essa cirurgia, Júlio? A gente abriu a pele, a gente abriu o osso, a gente já está na meninge. E aí a gente vai fazer a drenagem, abrir essa meninge e drenar aquele coágulo. Pode ser feito com um furinho único, pode ser feito com uma craniotomiazinha pequena, você drena. E aí, na maioria das vezes, você vai hidratar esse paciente, deixar numa posição específica, esse cérebro vai ganhando o espaço, ocupando aquele espaço de novo, o paciente melhora. Claro que existem situações que o hematoma é mais complexo, é muito grande, tem uma chance de recidiva maior e a gente vai orientar tudo direitinho. Normalmente a gente deixa um dreno para evitar que esse sangue se acumule nessas primeiras 24, 48 horas, né? Tira aquele dreno e o cérebro vai ocupando o espaço, tá bom? Espero ter ajudado. Tem um vídeo sobre recorrência de hematoma, porque às vezes você opera um paciente e depois tem que operar novamente, e aí qualquer coisa procura aqui no canal que eu tenho esses vídeos também, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui que eu tento fazer vídeo específico sobre isso. Abraço.